Olá, vamos mais uma mensagem? A nossa mensagem de hoje, ela vai falar da parábola do semeador. Então, Jesus, ele estava no mar da Galileia, lá no lago, e entrou no barco, que era costume se conversar, se pregar. Então, por que Jesus falava em parábola? Até mesmo os discípulos, eles investigaram por que ele só falava daquele jeito, né? Mas sempre era uma narrativa que ele contava. Por que ele contava aquela narrativa? Para que nunca fosse esquecida, para que ela sempre fosse lembrada. E ele contava a narrativa daquela época. Quando ele falava para os pescadores, ele falava a língua dos pescadores. Quando ele falava para os doutores, ele falava a linguagem dos doutores. Então ele estava naquele momento sentado no barco falando para a multidão. A parábola do semeador está em Mateus 13 e nós vamos ler. Depois a gente vai ver o que é que a parábola do semeador significa. Porque naquele momento, a parábola do semeador, ninguém sabe quem semeava, ele não explicou quem semeava, mas o que acontece é que o semeador, ele falava naquele momento do reino dos céus. Então vamos ver, Mateus 13, vamos começar. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se sentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas ele falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as árvores comeram, e outra parte caiu no solo rochoso, onde era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e queimou, e porque não tinha raiz, secou. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça para ouvir. Esse versículo aqui, ele quis dizer que só 25% das pessoas, elas plantam a semente no coração. Mas dessas 25% das pessoas, eles espalham. Então, é por isso que ele era muito bom de matemática, ele era muito bom em tudo. Então, por isso é que ele fala, né? 100 a 60 e 30 por um. Porque eram aqueles que realmente floresciam no coração. Então, vamos ver qual era a explicação da parábola. Porque a explicação da parábola é o nosso coração. Aqui ele fala de 4 solos. E esses 4 solos estão no nosso coração. Então aproximou o discípulo e lhe perguntaram: por que ele falas por parábola? Ao respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é concedido. Aquilo que eu falei, ele não estava falando de nenhuma plantação, ele estava falando do coração da gente, e essa parábola referia-se ao reino dos céus. Pois ao que lhe dará, e terá em abundância, e ao que tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso falo por parábolas, porque vendo que veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que se cumpre a profecia de Isaías: ouvires com ouvidos, e nenhum de modo entendereis, e vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, e ouvirão com os ouvidos, e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vedes e não viram,
e ouvi o que ouvi e não ouviram. Então aquilo ali, ele falou do coração da gente. Aquela semente que caiu em solo em pouca terra, logo floresceu, mas como não tinha raiz, o sol veio e queimou, desapareceu. São as pessoas que ouvem a palavra, mas que pouca dá importância. Então veio o solo que nasceu a semente entre espinho. E que significa dizer que quando ele, com qualquer problema que sufoca ele perde a fé e aí a palavra desaparece, né? Então veio o outro tipo de solo rochoso que nasceu ali, mas ele não deu muita importância àquelas palavras. Então os pássaros vieram e comeram as sementes. E o quarto solo, que é um solo profundo, um solo que ouve e que coloca no coração, então este é o solo fértil que frutificará. Então, por isso é que ele diz que só 25% ouve, entende, compreende e coloca no coração. Mas aqueles 25% eles poderão produzir. Por isso que eu peço a vocês, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem chegue a várias pessoas. E que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja em nossos corações e em Cristo Jesus. E até a próxima mensagem.